Buenos días, educadores del Liceo Javier aquí de la ciudad de Guatemala, donde me encuentro haciendo una jornada pedagógica con los compañeros en ese 14 de octubre de 2014. Yo vengo con mucho gusto compartir un poco mi experiencia, mi entusiasmo por la pedagogía ignaciana, sobre todo en el mundo de hoy, cuando tantas exigencias, cuando tantas amenazas a la integridad, a la dignidad de la persona, en búsqueda de una educación humanista, una educación que equilibre con la educación tecnicista, pero que prime por la defensa, la promoción de la persona en todas sus capacidades, sus potencialidades. Pues nuestro colegio, cualquier colegio jesuita, es un colegio ignaciano porque trae la marca de la ignacianidad. Hay un modo propio, específico de considerar la educación que tiene como, primeramente, considera el enfoque de la educación como un servicio apostólico en la iglesia. Podemos ser semejantes a otras instituciones educativas, pero nos distingue que lo que aquí realizamos es una misión al servicio de la iglesia. Tratamos de concretar este servicio en el modo, en el aparato, el diseño educativo. La mística, el segundo rasgo distintivo sería o es la espiritualidad ignaciana. Se entiende espiritualidad como una experiencia profunda de Dios que genera un cambio, un modo de actuar en la vida y suscita, despierta, atrae una familia. Pues también el colegio ignaciano pues tiene como mística la espiritualidad ignaciana de San Ignacio de Loyola. En tercer lugar, consideramos otro rasgo como el criterio. El criterio y el instrumento para decidir sobre objetivos, sobre métodos, sobre medios del proceso educativo, es el discernimiento espiritual, que no lo inventó San Ignacio de Loyola, pero sí que lo organizó, lo formató, que es un instrumento útil para la vida de cualquier uno de nosotros, la vida ordinaria, la vida de familia, la vida profesional. El cuarto rasgo es la meta. ¿Qué queremos con un colegio ignaciano? Queremos la formación integral, la formación pluridimensional del ser humano. Son personas imbuidas, impregnadas de los 4 Cs. Formar personas conscientes, formar personas competentes, formar personas compasivas y personas comprometidas. La orientación central del colegio jesuita es la educación para la justicia. Una justicia inspirada, impregnada en el Evangelio como dirección, como norte, fundamento de todo proceso formativo jesuítico. La orientación central es esa y se basa en una pedagogía. La pedagogía jesuita hoy aparece en el librito llamado Características de la Educación de la Compañía de Jesús, que voy a tratar enseguida, un documento publicado por el gobierno central de los jesuitas en 1986. Esa es la pedagogía. También la pedagogía tiene como segundo documento inspirador el llamado Pedagogía Ignaciana, un planteamiento práctico. Su apodo es el PPI, Paradigma Pedagógico Ignaciano. Y luego tiene un tercer documento para nosotros de América Latina, el PEC, Proyecto Educativo Común, que la CEPAL promulgó la Conferencia de Provinciales en abril de 2005. Está por completar 10 años de vigencia. La didáctica, es decir, la enseñanza y aprendizaje de un colegio jesuita, son un proceso personalizador. Es un proceso de investigación, un proceso de construcción del conocimiento de modo personal y colectivo. El estudiante es el primer interesado en su formación. Es él el protagonista, no el profesor. Como los ejercicios espirituales de San Ignacio, el protagonista, lo más importante, es el ejercitante, mientras que el orientador es un apoyador, provocador, estimulador. ¿Cuál es el octavo rasgo de un colegio jesuita? Es lo diferencial, son los valores. Ninguna educación es aséptica, ninguna educación es neutral, tampoco la nuestra. Tenemos valores,
Valores son aquello que vale la pena, que merece nuestro empeño, nuestra dedicación, teniendo en cuenta que exactamente formaron una persona comprometida, compasiva. El noveno rasgo sería decir el contenido. La materia de la educación jesuítica ignaciana es toda la creación, porque parte arranca del principio de que el mundo es bueno. Este mundo está preñado de Dios, carga a Dios en todas sus manifestaciones, en el mundo animal, en el mundo mineral, en el mundo vegetal, en el mundo humano. Entonces este mundo merece ser estudiado, merece el estudio causar un asombro, una admiración, porque en este mundo Dios está actuando, Dios está trabajando también. ¿Cuál es el contexto? Sería el décimo rasgo de un colegio jesuita. Sea cual sea la situación socioeconómica de los estudiantes de las instituciones educativas jesuitas, los pobres, los necesitados de bienes indispensables para la vida, independiente de su valor moral, constituyen el contexto de la educación. No que todo el alumnado tenga que ser de clase económica pobre, vulnerable, pero todo el enfoque educativo, todas las decisiones, la meta tienen que tener en cuenta, en mente, en sus deseos, la promoción, la liberación de los pobres. ¿Cuál es el escenario, el clima, el ambiente, la programación, el funcionamiento de las relaciones? Es que todo un colegio jesuita tiene que ser como una maqueta de la sociedad que se quiere construir. Por eso los facilitadores, y ese sería el 12 rasgo del colegio jesuita, es que los estudiantes y los educadores son la pieza clave del proceso educativo, son compañeros de aprendizaje. ¿Cuál es la marca de un colegio ignaciano? Se reconoce un trabajo ignaciano por la cura personalis. Es una expresión latina que significa el cuidado, el celo de la persona. La cura personalis. Es el cuidado integral porque la persona es obra prima, es obra maestra de Dios. Dios estava encantado quando criou e quando crea cada ser humano. E sigue criando, porque todavía cada uno de nosotros es un borrador del modelo ideal que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el ámbito de un colegio ignaciano? La escuela ignaciana, además de la atención al educando, cuida también de sus papás, de sus educadores, de sus directivos, de sus funcionarios, de sus antiguos alumnos, de sus bienhechores. Ese es un concepto enriquecido, porque es una polifonía muy bonita. Todos son foco, objeto de nuestra atención, no solamente los alumnos. Yo fui alumno de San Luis en el bachillerato y en aquel tiempo pues la atención se concentraba en los alumnos. Hoy todos los colegios tienen su atención ampliada para estos segmentos que acabo de mencionar. ¿Cuál es la organización de un colegio ignaciano? Jesuitas y laicos desempeñan una colaboración mutua. Todos son servidores de la misión que es de Jesús. Y nosotros somos colaboradores de la misión. Directivos, empleados, recepcionistas, profesores, técnicos, todos los integrantes de esta ciudad educativa somos colaboradores de una misión. Desempeñamos tareas, pero amando por inspiración de una misión que nos trasciende, que no es mayor que nosotros. ¿Cuál es el horizonte de un colegio ignaciano? Es la búsqueda del magis, una expresión latina que significa la excelencia humana. No es una excelencia de competición con otras análogas, homólogas, no es en ese sentido, sino la búsqueda de dar lo máximo que cada uno pueda, tanto personas como el colegio. Entonces, el mejor colegio no es el colegio comparativamente a un ranking, sino un colegio que da todo lo que él puede, su empeño, su competencia, su experiencia y tal. Y el último rasgo de estos 17 rasgos
el elemento de convergencia de todo el proceso educativo son la persona y la enseñanza de Jesucristo. Aún para aquellos que no comulgan de la fe cristiana, Jesucristo, su persona, su vida, son un modelo, una inspiración para un colegio jesuita. Estas son las notas distintivas, en mi modo de ver, de un colegio ignaciano. El fundamento son las características de la educación y la pedagogía ignaciana, una propuesta práctico. Las características son un pequeno que merece ser estudiado, contemplado, rumiado, profundizado a cada rato por todos, alunos, educadores, funcionários, colaboradores, papás, antigos alunos. É um documento que mostra a pedagogia, entendiendo-se a pedagogia como uma rama do conhecimento que parte de um hecho educativo, teoriza, estudia sobre ele, formula orientações e devuelve esse serviço ao mesmo hecho educativo. Então, em características, temos a pedagogia, a concepção de persona, como acabo de mencionar, a concepção de mundo, de Deus, de processo de enseñanza-aprendizagem. É um livrito pequeno, promulgado por el padre general de la companhia em 1986 e sigue extremamente atual. Viene de la Ratio Studiorum. La Ratio Studiorum foi a primeira, aprendimos em las faculdades de pedagogia, a primeira sistematização educativa no mundo. Foi publicado em 8 de enero de 1599 por el padre general que se chamava Cláudio Aquaviva. E foi fruto de um trabalho de 49 anos de intercâmbio, de estudos, de compartilhar experiências que emergiam onde os jesuítas já começavam a trabalhar em colégio. Pois a Ratio Studiorum não é um tratado de pedagogia, porque os jesuítas, que eram hegemônicos, eram professores meramente jesuítas, já conheciam os fundamentos e todos os princípios da pedagogia. Então, a Ratio Studiorum é mais um conjunto, ou 30 conjuntos de regras, de orientações para iluminar, ou harmonizar, capacitar e incrementar o processo educativo. E é muito inspirador, o conceito de persona, de cura personalis, todo isso que temos hoje proviene precisamente da Ratio Studiorum. Tuvo 74 anos, porque em 1773 o Papa Clemente XIV suprimiu, por várias questões históricas que não cabe mencionar ou recordar, suprimiu a ordem de los jesuítas. E então aí terminou na vigência plena da Ratio Studiorum. Em 1814, quando o Papa Pio VII restaurou os jesuítas, estão comemorando precisamente este ano 200 anos, um dos motivos principais desta restauração foi exatamente o campo educativo que estava desprotegido, desatendido por los jesuítas. Foi uma rede enorme que se destroçou com a supressão. Colégios que foram assumidos por outros grupos religiosos, mas não com aquela mística, aquela experiência de muitos anos. Então, a Ratio Studiorum, depois de 1814, os jesuítas trataram de recuperar a Ratio, mas já não era possível. Os estados que surgiam no mundo, com todas suas preocupações muito específicas de educação, já não comportava um documento universal. Então foram nascendo algumas Ratio. Ratio significa organização, princípio de los estudos, foram organizando Ratios regionais. Depois desse muitíssimo interesse, o documento de las características, volvido a ele. Um documento que foi traduzido em 14 idiomas. E os educadores de todo o mundo perguntavam ao padre general como aplicá-lo no salão de classes. Como aplicá-lo? Pois então aí se elaborou uma comissão, se constituiu uma comissão que foi elaborando um paradigma, não um método, um paradigma denominado Paradigma Pedagógico Ignaciano, que seria a dinâmica da pedagogia, que trata do processo de enseñanza-aprendizagem. Então, foi elaborado o PPI, que não é um método,
seria, a mi modo de ver, uma lâmpada frontal, assim como o odontólogo, assim como o dentista, o otorrino, assim como eles precisamente põem uma lâmpada para iluminar su campo de acção, pois também o PPI é uma lâmpada frontal que ilumina qualquer ação educativa. Uma reunião de pais, uma avaliação de professores, uma atividade deportiva, uma peça de teatro, uma classe de física, de história, lo que seja, qualquer ação educativa pode ser iluminada, estimulada, verificada por esse paradigma pedagógico ignaciano que consta de 5 elementos. São a contextualização, a experiência, a reflexão, a evaluação. ¿Qué es la contextualización? Es la primera dimensión que trata de mapear, responder a esa pregunta, ¿dónde estamos? Así empezaba San Ignacio los ejercicios espirituales. ¿Cómo está la persona interesada en los ejercicios? ¿Cuál es su nivel de aspiración? ¿Qué bagaje trae? ¿Qué experiencias de sufrimiento, de duelo, lo que sea? Contextualizar el programa, contextualizar la actitud del profesor, como se siente ele delante de outro evento educativo. A contextualização é fundamental, porque a educação não se dá en el vacío, se dá em um mundo, em uma situação determinada. Segundo elemento é a experiência, entendida não como um bagaje que uno traz acumulado, sino como duas dimensões. Primeiro seria o contacto direto com o objeto del conhecimento. Eu tenho que acercar-me do objeto do conhecimento para verificar, comprovar, investigar, validar. E, ao mesmo tempo que me aproximo do objeto do conhecimento, eu me dou conta de reações afetivas. Isso não permitia a pedagogia tradicional. A pedagogia tradicional não abria espaço para isso. Então, a experiência é fundamental em vista da ação. Queremos pessoas actuantes, comprometidas, transformadoras. Elas têm que estar afetadas e têm que abrir espaço para reconhecer estes afetos. Terceiro elemento, a reflexão, que não é solamente um volver hacia atrás, sino perguntar-se, no processo de construção do conhecimento, que implica isto? Que significado tem este tema, este assunto, este objeto? A reflexão se pode dizer que é o elemento essencial do processo educativo ignaciano, porque exatamente quer as implicações. O quarto elemento é a ação. Ação em dois níveis também, ação interiorizada e ação exteriorizada. Ação interiorizada é o cambio de convicção, de compreensão, de conceptualização, de impregnação. Delante de um conhecimento que eu construo, eu me sinto já absorvido, impregnado por ele. Já houve um cambio de minha postura, de minha atitude, de minha experiência. Isso se manifesta ao longo do tempo e menos tempo para o grupo onde vivo e trabalho. É uma ação já exteriorizada. Isso. E o quinto elemento do PPI, do paradigma pedagógico ignaciano, é a avaliação. Uma avaliação que é primeiramente diagnóstica, formativa, não é uma pergunta irritante, impiedosa sobre os resultados, como tantos sistemas atuais promovem, sino que é uma pergunta por los processos. O aluno trabalha e a pergunta é: como foi tu trajetória? Como foi tu itinerário? E aí, então, depois pergunta por los resultados. Contextualização, experiência, reflexão, ação e avaliação compõem um frame, uma moldura, um apoio para uma educação em valores, que pode ser aplicado em qualquer situação educativa. Não requer a implementação de uma assinatura, de um curso especial, porque não é um método, é um estilo, é uma luz provocadora e verificadora. Eu suelo dizer que é uma palanca que promove e é um filtro que verifica. Este seria, então, o segundo documento, características,
Pedagogia Ignaciana, um planteamento prático. E há um terceiro documento que acaba de sair, como dije, já lleva quase 10 anos, chamado Projeto Educativo Comum. Então, as três redes educativas promovidas por la Compañía de Jesús en América Latina, la red de Aushal de universidad, que son 28 universidades, como la Landívar aquí en Guatemala, los 90 colegios, como Loyola y Liceo Javier, y la red de Fe y Alegría. Hay un documento común que se llama Proyecto Educativo Común, vulgarmente conocido como PEC. ¿Qué hace el PEC? Hace un análisis de todo lo que es la situación educativa de la compañía en América Latina y a partir de ahí, de un análisis crítico, hace 11 sugerencias de intervención de la realidad. Identidad y misión, valores, comunidad educativa, habla de un nuevo diseño organizacional, nuevos modos de pensar y aprender, estudiar, una cultura evaluativa. Entonces, es el documento provocador, estimulador de una renovación de nuestro trabajo educativo. Companheiros, estamos precisamente no mundo de muitas exigências para o campo educativo. É um mundo que reclama profundidade. Estamos diante de um mundo de muitos processos superficiais, epidérmicos, muita submissão à tecnologia, sem muito critério, sem muito discernimento. San Ignacio nos proponía los ejercicios espirituales que delante de las criaturas, delante de las técnicas, delante de los medios fascinantes de comunicación y de tecnología educativa, utilizarlos tanto quanto nos ayuden a atingir el fin que pretendemos. Formar alumnos responsáveis, conscientes, competentes, compassivos, comprometidos. Utilizar tanto quanto. Não há que ser submisso ingenuamente, acriticamente, solamente para lucir-se de novedoso, de moderno, de actualizado. São meios para o fim. O que nos pide hoje a Companhia de Jesus e el magis y el ardor, el fascínio por Jesucristo, es que correspondamos con el mejor empeño de nuestras capacidades a su provocación, a su llamamiento para el mundo educativo. Y eso requiere, por eso, un trabajo de calidad, un trabajo de profundidad, un trabajo que tenemos que hacerlo en sinergia con otros, constituir en nuestros colegios comunidades de aprendizaje, espontaneamente, não depender de que seja uma convocação de los directores del colegio, pero que desde la base los profesores vayan constituyendo comunidades de aprendizaje, de intercambio, de retroalimentación, de respaldo, de incentivo, para hacer crecer esse trabalho. Um trabalho de sinergia dentro del colegio e fora del colegio. O Colegio Liceo Javier, ele pertenece a uma rede de 90 instituições na América Latina. É uma força. E quantos educadores que também les gostaria intercambiar suas riquezas, suas dúvidas, suas perguntas, seus aportes, não? Então, eu creio que esta sinergia está sendo bastante estimulada. Delante de um mundo de uma globalização econômica, consumista, hedonista, vamos a insistir na globalização pedagógica, na globalização da solidariedade, na globalização do compromisso, os defensores de uma educação humanista, aún em um mundo tecnológico tecnicista. Uma educação que sepa utilizar com inteligência os aportes, a riqueza da educação humanista, sem desilusionar-se, sem precisamente perder sua direção. Eu creio que nossa missão é mais importante que nunca. Delante de Google, delante de tantos recursos tecnológicos, vários se perguntam qual é a função do educador, a função da escola. E a mim me gusta muito a resposta de Jacques Delors, o coordenador do trabalho da Unesco, no librito chamado La Educación encierra un tesoro. Ele respondia a quienes le perguntavam, dizendo: el papel, el rol del educador y de la escuela es la brújula. La brújula es la que orienta hacia el norte. Nosotros somos la brújula. Delante de esta marea de datos, ¿cómo ayudar a los alumnos a tomarlos, pero para construir el conocimiento?
qual é a orientação, quais são os valores. Esse é nosso papel, que nos encanta, que nos fascina, porque nos orgulha de sermos invitados por el Senhor para colaborar em sua missão, que é planificadora, liberadora da pessoa. Eu lhes desejo o melhor, agradeço muitíssimo a oportunidade de compartilhar com vocês o que me encanta, como já podem notar, que é este ideal educativo ignaciano. Muitas graças e felicitações por el trabalho de vocês.